Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Semana de Conhecimentos Gerais da UNO Chapecó. Hoje estamos com a presença, né, de dois professores, pesquisadores, o professor Dr. Paulo César Carbonari e o professor Luiz Rogério Lopes Silva, e estaremos conversando um pouquinho mais sobre aprender, né, a conviver com o pensamento divergente. Então, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade para interagir conosco aqui durante essa roda de conversa. Eu sou Jéssica Bedin, estou na coordenação e sou professora no curso de Biblioteconomia, e essa roda de conversa, ela foi pensada, né, pelo curso de Biblioteconomia e de Ciências da Religião. Então, pensando, né, nesses cenários virtuais e além, né, dos espaços físicos onde nós convivemos, né, de que forma estamos lidando com esse pensamento divergente, né? Então, eu convido os nossos palestrantes a se apresentarem, a falarem um pouquinho sobre o seu currículo, a sua experiência, né, de onde falam, justamente, né, por estarmos num espaço virtual, né, e conseguirmos abranger tantas outras localidades. Convido o professor Paulo para começar a apresentação, depois o Luiz pode se apresentar também, e na sequência a gente dá início à nossa roda de conversa. A gente já sai falando como se estivesse com o microfone, né? Então, boa noite a todas e todos, desculpa, comecei a falar sem ligar o microfone, é uma alegria encontrar vocês, todas e todos, vocês que estão aqui, certamente os que nos acompanham por outros meios. A pandemia nos fez superar uma dificuldade física, não é? Que é a gente ocupar vários lugares ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui falando de Passo Fundo, do lado de cá do Rio Uruguai, não é? Vocês estão aí, uns quantos do lado de lá, né? Depois da Ferradura e do Goiuém. Sabem que Goiuém também tem a ver com o nome de Passo Fundo, né? Então, falo daqui, sou Paulo César Carbonari, minha formação é filosofia, meu doutorado é na Unicinos, e o mestrado na Federal de Goiás. E atuo há mais de 30 anos no ensino da filosofia, na graduação, e também na militância, na atuação política e social no Movimento Nacional de Direitos Humanos, e particularmente aqui na Comissão de Direitos Humanos em Passo Fundo. Então, em linhas gerais é isso. Também colaboro em ações de educação popular, de cooperativismo popular, enfim, de várias iniciativas organizativas, inclusive aí na região oeste de Santa Catarina, ainda que eu nunca tenha morado aí, mas meus pais migraram aqui do Rio Grande do Sul, moram em São Lourenço do Oeste, onde tem um campi da UNO Chapecó, né? Então eu também, de alguma maneira, me sinto parte dessa maravilhosa grande região do oeste catarinense. Obrigado aí pela acolhida. Boa noite também a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui virtualmente com vocês, mas sem dúvida nenhuma o pensamento e o coração próximos, né? Nessa dimensão de distância que a pandemia nos proporciona entre as pessoas, volto a reforçar aí o que o Paulo falou, mas também dentro da proposta de ensino, nos aproximando através das tecnologias, né? Quem diria que estaríamos conversando com os alunos da UNO Chapecó, eu daqui de Curitiba, né? Então, essa nova dinâmica que esse momento nos proporciona tem também um saldo positivo, essa exclusão das fronteiras, né, geográficas. Meu nome é Luiz, mais conhecido aqui como Luiz Lopes, eu sou professor aqui do Centro Universitário Unibrasil e sou doutorando da Universidade Federal do Paraná no programa de Gestão da Informação. Fiquei muito feliz com o convite da professora Jéssica, que é uma pesquisadora colega, nós temos aí orientadores muito próximos, uma relação bastante amigável. Acolho também a Priscila, que é uma pessoa que a gente conhece, está aqui no meio também na sala, a Patrícia Belotti, uma amiga querida, e seu esposo, que estão por aqui. Então, são pessoas
eu estou me sentindo muito à vontade nessa sala, porque tem muitos rostos conhecidos, e principalmente para tratar de um tema tão urgente, tão necessário, e que, desde o início da minha carreira como pesquisador, eu tenho explorado, que é exatamente essa forma como as pessoas estão se relacionando de maneira tão violenta, tão agressiva, mediadas pelas redes sociais digitais. Então, é um prazer tentar, em alguma medida, aqui, colaborar com esse discurso, colaborar com esse bate-papo, para a gente pensar estratégias, alternativas para viver numa sociedade melhor, numa sociedade mais justa e igualitária. Obrigado. No momento da construção, né, dessa semana de conhecimentos gerais, então nós tivemos como eixo central, né, o aprender a conviver, e a partir disso que nós estamos pensando, né, em outras temáticas que poderiam vir agregar nesses debates. E então eu imagino que a conversa de hoje vai nos trazer consciência, né, a forma como estaremos olhando para as nossas relações também, né, eu acho que até uma forma de autoanálise, né, enquanto pessoa, mas também nas nossas relações, né, de que forma a gente se relaciona com as pessoas, seja no ambiente de trabalho, seja nos ambientes sociais, onde estamos, né, transitando, seja em espaços, né, que abarca tantas outras diversidades, né, e a universidade é esse espaço, né, de debate, onde a gente se aproxima de outras culturas, de tantos outros conhecimentos, que muitas vezes são diferentes do que a gente teve de base, vamos pensar no convívio familiar em casa, né, então eu vejo que ao passar pela universidade, né, nós temos essa possibilidade de ampliar esse olhar também, né, e da forma como nos relacionamos com a sociedade de forma geral. Então, convido o professor Paulo para iniciar a nossa roda de conversa, em torno de 20 minutos, 30 para explorar a sua ideia, e depois a gente vai intercalando também para chegar um momento que a gente possa fazer um debate, e também que os nossos participantes possam enviar comentários, perguntas, né, eu estarei mediando aqui, caso surja alguma pergunta no decorrer da conversa, e peço que quem está nos acompanhando em casa também, que compartilhe aqui no chat, né, de onde está falando, para que a gente possa ver a amplitude, né, que essa roda de conversa alcança também. Obrigado, Jéssica. É prazer conhecer o professor Luiz e vocês todos aí. Queria trazer algumas questões para a gente pensar esse tema. Acho que a motivação do contexto é muito importante, mas a gente, para poder compreender o que está acontecendo, a gente precisa se desafiar a ir além daquilo que aparece para a gente, né? Porque talvez uma das principais armadilhas do que eu vou chamar aqui de pensamento único é fazer a gente parar de pensar. Essa é a principal estratégia do pensamento único, né? É fazer as pessoas parar de pensar, comprar verdades como se elas fossem definitivas, e vender essas verdades, né? É o que as pessoas fazem hoje nas redes sociais, né? Elas nem leem o que está sendo dito, elas simplesmente passam para frente, né? Já tem vários estudos que mostram isso, né? Então, essa primeira questão talvez é a questão mais difícil para lidar na ideia de conviver com pensamento divergente, né? Ou seja, nós vivemos uma sociedade do pensamento único, ou que querem impor um pensamento único. E essa expectativa não é nova. Isso se reproduz ao longo da história da humanidade. E a gente precisa se perguntar por que isso acontece, né? E por que hoje isso acontece de uma maneira tão, talvez, mais adensada, tão mais alargada, mais do que adensada, né? E perguntar-se sobre isso, no fundo, significa perguntar-se por que essa tentativa de tornar vigente o pensamento único. E o que
por que isso ganha tanta força nos dias de hoje. Então, acho que esse é o nosso desafio de reflexão. Eu diria que, como um primeiro ensaio, é que nós estamos confundindo nas sociedades contemporâneas tecnologia com aquilo que um filósofo sul-coreano tem insistido recentemente, que é com uma ideia monológica de tecnologia, ou uma ideia monológica de pensamento. Mono aqui é único, né? Um só. Ou, como diria o Boaventura de Souza Santos, uma monocultura. Quem é agricultor conhece bem o que é a desgraça da monocultura. Vira tudo igual, como se as coisas fossem, aquela beleza da diversidade vira uma repetição da mesmice. Né? Isso é o primeiro ponto da característica do pensamento único. Né? E quanto menos você estabelecer questões, quanto menos profundidade, ou para lembrar aqui nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire, quanto mais slogan, melhor. Isso é educação bancária, né? Slogan, curtinho, rápido, e aí você vai reproduzindo, vai repetindo, vai dizendo, vai transferindo, né? Coisas que são completamente alheias a quem compreende processos de pensamento, já que esse é o nosso tema mobilizador, de modo mais profundo. Então, essa primeira ideia que eu quero trazer e problematizar aqui, ou seja, uma tendência que, no fundo, advoga uma versão que você ouve nas falas correntes, não é? As pessoas dizem assim, não, mas esta é a minha verdade, como se a verdade fosse uma coisa de uma pessoa, e ainda invoca o direito à liberdade de expressão para dizer isso. Uma coisa completamente despropositada. Não existe a minha verdade, existe a verdade. E a verdade é sempre um processo, né? Mas isso eu vou falar um pouquinho melhor depois. Né? No fundo, quem pensa de modo único, eu costumo brincar, acha que sentou em cima da verdade ou que engoliu a verdade, e já é a própria verdade. Né? E, portanto, tudo que diz não pode ser de modo algum contestado. Esse é o elemento assim, plástico, estético do pensamento único. Né? É o Narciso em pessoa. Né? Sabe o que é o Narciso? Né? A pessoa não enxerga nada mais do que não seja si mesmo. A psicologia, a psicanálise já detectaram que isso é um problema sério de saúde mental. Então, me desculpe, mas quem pensa desse modo tem um problema de saúde mental. A psicologia, a psicanálise já detectaram isso. Então, a gente precisa lidar com essas coisas também como um problema de saúde mental. Theodor Adorno e vários psicanalistas, logo depois da Segunda Guerra Mundial, depois do evento do totalitarismo, que, aliás, o totalitarismo e todos os totalitarismos só existem por causa de bases de pensamento único, são totalitárias, né? São ditatoriais, mas eles logo depois desse evento se perguntaram, mas esse negócio do totalitarismo, da personalidade autoritária, não é só um acontecimento europeu lá do Estado nazista, não, isso tem aqui nos Estados Unidos, a terra da liberdade, eles estavam lá refugiados, né? E aí eles vão fazer uma pesquisa empírica para estudar as características da personalidade autoritária. Vamos olhar essa obra de 1950, parece que foi escrita a semana passada e está descrevendo as personalidades autoritárias do pensamento único contemporâneo, a começar pelas personalidades que hoje ocupam os cargos máximos da República Brasileira, ou várias dessas figuras. Né? Então, a primeira observação que eu queria fazer é essa, ou seja, o pensamento único se alimenta de uma certa compreensão de verdade, que é, no fundo, uma compreensão fundamentalista da verdade. Eu disse que isso tem raízes antigas, e eu vou dizer rapidamente que raízes antigas são essas. Né? São as raízes que vêm lá da nossa herança grega. Não é? Os gregos, muitos deles, não é? Acreditavam que eles eram o centro do mundo. Ainda que todo o saber grego e toda a filosofia e o conhecimento grego a gente saiba hoje que veio muito da Índia, veio muito do Egito, veio muito da Mesopotâmia, veio muito das muitas tradições que antecederam os gregos, que souberam fazer sínteses, mas não era um pensamento único. Né? E, efetivamente, se a gente vai olhar
o pensamento moderno é, de alguma forma, um pensamento único, e ele vai gerar uma das consequências mais graves na história, que é aquilo que vai se configurar, como chama um estudioso latino-americano chamado Grossfogel, vai caracterizar o que ele chama de epistemicídio. Né? O pensamento único tem por consequência isso, acabar, destruir, não os pensamentos divergentes, mas os sujeitos que pensam divergente. Tem que eliminar os sujeitos. Por isso que o século XVI, segundo o Grossfogel, é o século dos 4 principais epistemicídios e genocídios. É o século que mais se matou mulheres, as bruxas, né, na fogueira. É o século que mais se matou judeus e muçulmanos, a expulsão dos judeus e muçulmanos da Espanha, da Europa, né, 1492. Os cristianíssimos reis de Espanha expulsaram os judeus e os muçulmanos em janeiro de 1492, em agosto foi eleito um papa espanhol, Borgia, e em outubro, por coincidência maravilhosa, o Colombo chegou na América. Né? Olha que coisa incrível, 1492 é um ano pródigo de genocídios, porque quando os europeus chegaram à América, uma das primeiras providências foi eliminar os povos indígenas, aliás, uma providência que nunca acabou até hoje. E no terceiro aspecto, é nesse período que retorna a escravidão na Europa, e sobretudo a escravidão depois, principalmente nas colônias europeias, dos negros e negras africanos, a escravização de negros e negras. Então, notem, é um século pródigo para gerar, ao mesmo tempo, a ideia moderna do conhecimento esclarecido, livre, e papapá, mas, ao mesmo tempo, o século que vai gerar uma das principais e terríveis contradições que o pensamento único vai produzir, depois vai se constituir no totalitarismo da Shoah, da morte dos judeus no século XX, enfim, tudo que nós vamos ver nessa infeliz capacidade humana que é de estabelecer um padrão de humanidade e dizer que apenas alguns poucos cabem nela e nem todos os humanos cabem nessa humanidade. Então, essa é a consequência objetiva, histórica do pensamento único. Né? Então, essa é a primeira observação. Então, não saber lidar com o divergente é, na prática, operar de um modo duro, que destrói a vida daqueles sujeitos e daquelas sujeitas que pensam de outra maneira. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção, agora indo para uma outra dimensão, é a ideia de que o pensamento é sempre obra da criação, na perspectiva positiva, né? Pensamento é criação, é efetivamente a gente pôr em exercício a nossa criatividade. E a criatividade só vai aparecer, só vai se desenvolver, eu costumo dizer, no intervalo, brincando com os que são educadores, né? O intervalo da aula é o tempo morto, né? O tempo que serve para nada. Eu costumo dizer, ao contrário, é no intervalo que a gente aprende, inspirado no velho Sócrates, né? Porque quem aprende é quem já sabe alguma coisa, mas sabe que ainda não sabe tudo. Então, está no intervalo entre saber e não saber. Quem só pensa, só cria, só inventa, quem tem abertura, quem tem espaço, quem tem alguma possibilidade alternativa. Então, essa ideia é quase como que uma contradição nos termos, pensamento e único. Né? Não há possibilidade, porque o pensamento é necessariamente criação. E, nesse sentido, exige lidar sempre com a incerteza. E aqui talvez esteja um dos problemas nossos, porque a modernidade nos legou a ideia de que a gente só deve admitir ideias claras e distintas, aquelas ideias que aparecem como certas e indubitáveis, dizia o velho Descartes, né? E aí nós temos um problema, porque as pessoas confundem verdade com certeza absoluta. E, efetivamente, depois da física quântica, que infelizmente não é estudada nas nossas escolas de ensino médio, talvez por isso a gente reproduza muito de pensamento único, se a gente estudasse física contemporânea, a gente teria aprendido que a ciência, há muito tempo, já não afirma certezas. A ciência, no máximo, propõe hipóteses razoáveis para explicar os fenômenos da realidade. Newton morreu, não existe a ciência daquele padrão que explica as leis imutáveis da natureza.
Isso não é verdade. A ciência é afirmação de hipóteses, e por isso o Heisenberg e vários outros vão dizer que o princípio fundamental do conhecimento, do pensamento, é a incerteza. É a gente estar o tempo todo buscando hipóteses que sejam as mais razoáveis para explicar os fenômenos, sabendo que essas hipóteses só serão sustentáveis enquanto elas responderem à capacidade satisfatória de responder e de explicar esses fenômenos. Portanto, são falseáveis. Portanto, o nosso trabalho é o tempo inteiro de buscar alternativas e não de reafirmar certezas. Esse é o núcleo fundamental do pensamento, né? Nosso pensamento existe para isso, para buscar alternativas àquilo que se entendeu ser verdade. Imagine se o sapo não tivesse acreditado que poderia voar, coitado, ele se esborrachou, caiu do paraíso na festa dos bichos, né? Porque o sol destruiu suas asas, mas ele acreditou que ele podia voar. O Ícaro acreditou que podia voar. Ou seja, se a gente não tivesse a possibilidade de um Galileu Galilei, se a gente não tivesse a possibilidade de um Copérnico, de um Giordano Bruno, que morreu em churrasquinho porque acreditou que o universo era infinito, ou de um Galileu Galilei que teve que comparecer diante do tribunal da Inquisição e dizer, sim, tá bom, vocês estão dizendo que a Terra não se move, eu concordo. E saiu falando baixinho, como diz a lenda, não é? Vocês podem até dizer que não se move, mas ela se move. Isso não é o problema. Eu reviso aqui minha posição para não virar churrasquinho que nem o Giordano Bruno, mas não vou ser eu que vou decidir isso, efetivamente. Imagine se um Copérnico não tivesse calculado e chegado à conclusão que o Sol é o centro do universo e não a Terra. Enfim, estou aqui invocando algumas dessas almas, desses pensamentos criativos, porque eles são a inspiração efetivamente para mostrar para a gente que isso é fazer conhecimento, isso é fazer ciência. Fazer ciência não é repetir o que o professor explicou na aula, isso é burrice. Desculpa, não tem outro nome. Isso é tarefa de gravador. Hoje em dia a inteligência artificial faz isso melhor do que a nossa pobre inteligência humana. A nossa inteligência foi inventada para que a gente crie, para que a gente produza alternativas. Isso é o pensamento, porque, como dizia, invocando de novo o velho Sócrates, no fundo o nosso pensamento é o movimento permanente de pôr a gente mesmo em questão, de a gente se perguntar sempre sobre si mesmo e sobre a realidade e não se perder no espelho de si mesmo e perceber que o mundo está além de nós e que, como dizia o velho Adorno em outra obra, por mais que a gente queira fazer a realidade caber num conceito, a realidade é sempre maior do que qualquer conceito. E ainda bem que é assim, porque efetivamente é isso que vai fazer com que a gente tenha que, o tempo inteiro, reformular os nossos conceitos. Como diz um grande neurocientista, Damasio, que vai dizer que esse negócio de achar que a educação é ficar ensinando ideias é uma perda de tempo, porque as ideias a gente troca como a gente troca de roupa. A educação deveria educar as nossas emoções, porque vamos combinar que para trocar de ideia é fácil. Agora, quando a gente tem raiva de alguém, transformar isso em amor dá um trabalho que custa uma vida, né? Ou seja, a gente acha que fazer educação é ensinar a cabeça, não, é fazer virar o estômago, é a gente passar mal, ou seja, é a gente efetivamente, digamos assim, se deparar com uma alteridade que nos provoca, que nos chama e que nos põe numa dinâmica de alternativa. Então, acho que essa compreensão, digamos, de que o pensamento é sempre criação, é sempre essa convivência instável, essa convivência de mal-estar com a certeza, ou então com a incerteza, né? E aqui vou ter que invocar o grande Guimarães Rosa, que em Grande Sertão Veredas nos ensinou que o real não se põe nem no começo e nem no final, e sim no meio da travessia. Ou seja, só entende a realidade quem está em movimento junto com o movimento da própria realidade, e não quem está parado num ponto do começo ou do final, né? Então, e vou terminar já, acho que meu tempo está quase indo, a Jéssica não me cortou o microfone, mas eu imagino que já tenha só 2 ou 3 minutos, vou para a última ideia, para desenvolver o seguinte:
Eu acho que o pensamento é a possibilidade da gente dissentir, divergir. Essa é a coisa mais fantástica. O pensamento não é a nossa capacidade de convergir. Convergir, a gente converge. O problema e a grande tarefa do pensamento é divergir, dissentir. Né? Tem um grande filósofo francês chamado Rancière, ele vai dizer que o nosso grande problema político contemporâneo é a gente desenvolver a capacidade de dissentir, de discordar, e de sustentar as nossas discordâncias, né? De conviver com as discordâncias, de lidar com as divergências. Né? Claro que até para a gente discordar, a gente precisa concordar, né? A gente concorda que discorda, e esse é um exercício que nos desacomoda, que nos põe na relação com o outro. Então, eu queria dizer que, na minha compreensão, o pensamento é sempre essa possibilidade, e essa possibilidade exige a gente operar, volto a Boaventura, numa perspectiva ecológica, né, da ecologia dos saberes. Né? A ecologia é a diversidade, a ecologia é a pluralidade, a ecologia é a pluridiversidade, a ecologia é a pluriversidade. Ou seja, a possibilidade de lidar com o diverso. Isso exige mais do que tolerância. Tolerar é pouco. Porque a gente precisa de tolerância, mas tolerar é pouco. Porque tolerar eu penso diferente de você, você fica lá, eu fico aqui, tu não te meta comigo, eu não me meto com você. Vamos viver eu armado aqui, você armado lá, esperando que alguém dê o primeiro tiro. Isso não é, desculpa, estou exagerando aqui da metáfora, mas a gente precisa mais do que isso, a gente precisa reconhecimento. E mais do que isso, a gente precisa de respeito, que são muito mais do que tolerância, eu não vou desenvolver mais. E acho que aqui eu preciso invocar a grande carta publicada por Francisco nesse final de semana, que é um apelo à fraternidade universal. Esse é o grande desafio da divergência, né? A gente acreditar que, porque exatamente somos diferentes, é que podemos e precisamos conviver juntos nessa amizade, como ele chama, universal ou comum. Então, para isso, acho que a grande tarefa, e aqui eu tenho que voltar a Paulo Freire, é o diálogo. Né? Atenção, porém, o diálogo de Paulo Freire, a gente não conversa com quem quer nos matar. A gente conversa com aqueles que querem com a gente construir alternativas. Então, Márcia Tiburi já disse, a gente não faz conversa, não dialoga com um fascista. Um fascista a gente combate. A gente pode até compreender que ele possa superar o seu fascismo, mas ele é alguém que não quer conversar. E, portanto, eu estou aberto ao diálogo, estaremos sempre abertos ao diálogo, e quem pensa de modo dissidente ou de modo construtivo tem que estar sempre aberto ao diálogo, mas o diálogo só é possível entre aqueles que se amam, ou seja, aqueles que têm a biofilia, como dizia o Erich Fromm, e não a necrofilia como elemento fundamental da relação entre os seres humanos. A gente conversa com aqueles que juntos queremos produzir mais vida, e não com quem quer e implementa o tempo inteiro estratégias de destruição, de morte, de eliminação. Não dá para aceitar que um cidadão branco, como um cidadão norte-americano em Charlottesville, venha na televisão com seu filho no colo, de cabelo louro e olho azul, e diga: eu tenho direito de ensinar meu filho a aprender que ele é superior aos negros. Isso não é um direito. Isso não é um direito, e enquanto houver gente pensando que lógicas supremacistas, lógicas majoritárias, lógicas seletivistas, dinâmicas desse tipo são direitos, nós estamos mal, porque objetivamente ainda não teremos possibilidades de estabelecer diálogos construtivos e possibilitadores dessas alternativas. Então, termino dizendo que tudo isso, na minha avaliação, será possível se a gente fizer uma tarefa bem simples, que é, ao mesmo tempo, muito difícil, que é a tarefa de alimentar o desejo. E acho que essa é a nossa tarefa fundamental como educadores, né? Alimentar o desejo. Qual o desejo? O desejo do infinito. O desejo do impossível. Porque é só isso que vai fazer com que a gente lide de modo crítico, contundente, dissidente,
crítico com essa realidade tão brutal que está diante de nós e a gente possa construir um inédito viável, ou que a gente possa construir alternativas que possam efetivamente ser inclusivas e que possam efetivamente ser democráticas, porque só faz sentido democracia se a gente puder desenvolver um pensamento que lide com a divergência e que não seja um pensamento que queira eliminar a divergência. A divergência é a possibilidade da criação, é a possibilidade da convivência. Sem isso, poderemos facilmente substituir seres humanos por coisas, mas aí seres humanos e coisas têm uma diferencinha fundamental. É que as coisas são repetidas e elas podem ser negociadas. As pessoas são únicas, e se são únicas, têm valor próprio, têm dignidade, são insubstituíveis. E elas têm essa mania muito difícil de lidar para quem pensa de modo único, que é de querer ser gente, e de ser gente a seu próprio modo, sem querer seguir as ordens, sem aceitar serem subordinadas a quem quer que seja. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, e quero deixar essas palavras apenas como contribuição para a nossa reflexão. Obrigado. A gente que agradece as suas contribuições, professor Paulo, e realmente são reflexões pertinentes a diversos cenários, né? Aqui podemos levar para a área da educação, onde nós temos aqui diversos alunos, né, que vêm das licenciaturas, né, seja no ambiente dos negócios também, né, tendo em vista os tecnólogos, a área da administração, a contabilidade, que também temos alunos participando ao vivo ou que acompanharão a gravação em outro momento. E o quanto, né, essa sensibilização, né, que eu fiquei muito sensibilizada com a sua fala, nos leva a refletir e analisar, né, a forma como nós nos relacionamos, seja com essa construção do conhecimento, a forma que vamos aprendendo, buscando conhecimento, né, e gostei muito quando o senhor traz a questão da criatividade, né, o estar aberto. Então, quando se fala do pensamento divergente, né, o quanto ele está conectado com a forma como nós criamos os nossos pensamentos, a forma como nos relacionamos com o mundo, né, e nessa premissa a partir das incertezas, né. Em um livro de literatura, não infantil, mas de viés... eu esqueci a palavra, mas enfim, ele trazia uma perspectiva de que nós precisamos muito mais valorizar as perguntas do que as respostas, né, porque as respostas, elas estão a um passo atrás, e a pergunta está sempre passos à frente, né, então o quanto é muito mais importante, a gente vai mais longe a partir dos porquês, né, e eu acho que nós precisamos ainda valorizar muito mais, né, as perguntas. Nós ainda temos medo das perguntas, né, quando vem perguntas... as pessoas têm medo, têm um certo receio, né, desse cenário. Então, as incertezas, elas vêm e acabam nos movendo, né, da mesma forma como ter contato com áreas do conhecimento diferente enriquece toda essa bagagem, né, e nos proporciona olhar de forma diferente, né. Então, a partir dessa fala sensibilizadora, né, e contextualizando várias questões históricas também muito fortes, né, e marcantes para a nossa história enquanto humanidade, eu convido o professor Luiz para fazer a sua fala, né, e trazer um pouquinho mais dessas perspectivas em outros ambientes, também como no digital, como nós vemos nos comportando, né, e convivendo, né, com essa relação tanto com a tecnologia, né, quanto com as pessoas nesses ambientes. Obrigado, Jéssica. Obrigado, professor Paulo, pelas palavras e uma introdução maravilhosa aqui para o nosso debate. Eu vou fazer uso de uma apresentação, eu preparei o material aqui, vou tentar compartilhar a tela com vocês. Para a gente ver aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, já está compartilhando. Maravilha. Então, assim, eu tenho que falar um pouquinho sobre quem eu represento, né? Já dizia Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, trago comigo aqui não só a minha figura enquanto pesquisador, mas também
várias instituições, vários grupos que eu acabo compartilhando desses espaços de troca de aprendizagem, de troca de conhecimento, de própria construção do conhecimento. Então, eu estou representando tanto a UFPR quanto a Unibrasil, mas também o Programa de Gestão da Informação e os grupos de pesquisa do qual faço parte, o GPCIT, que é o Grupo de Pesquisa em Ciência, Informação e Tecnologia, e o COMPA, que é o Grupo de Pesquisa em Comunicação e Participação Política. Então, quando a professora Jéssica me convidou e eu observei de cara o tema, né, desse nosso encontro, pensamento divergente, eu fiquei nessa palavra, eu fiquei nessas duas palavras aí durante muito tempo refletindo, e agora com as palavras do professor Paulo, eu acho que isso abre muito bem o debate, porque ele traz todo um resgate histórico a respeito dessa intolerância, desses movimentos que tentam destruir aquilo que é diferente, que tentam abafar ou suprimir direitos ao longo de toda a história, com um pensamento único, com um pensamento verticalizado, e toda essa fala dele me foi se aproximando muito do meu tema de pesquisa, né? Então, o meu tema de pesquisa, ele está tangenciando ali toda essa questão do pensamento divergente, e é nesse sentido que eu me sinto mais à vontade para falar. Então, eu fiquei pensando, vou propor ao pessoal algumas pegadinhas lá, vou propor algumas perguntinhas para a gente ver como é que está o pensamento divergente, o pensamento tolerante, até que ponto a gente conhece alguns conceitos, até que ponto a gente acaba construindo algumas generalizações. Então, eu vou tentar fazer desse momento da minha fala aqui também um bate-papo com quem está por aqui, e como nós, professores, tivemos que nos adaptar muito rapidamente a essa coisa do remoto, né? Eu também vou utilizar aí, junto com vocês, o chat, para que vocês possam se manifestar da maneira que acharem mais conveniente. Então, assim, eu vou mostrar algumas situações para vocês. A primeira situação é essa aqui. Essa fotografia é do jogador Pierre-Emerick, durante a comemoração de um gol em frente a uma banana arremessada por um torcedor do time adversário. Então, essa é a primeira situação. Um jogador de futebol vai comemorar o gol e a torcida adversária joga uma casca de banana próximo ao campo. A segunda situação é uma pichação na porta do banheiro da Universidade Paulista Mackenzie. A próxima situação é a fotografia do Centro Espírita Caboclo Pena Branca, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que foi um dos locais depredados e incendiados em uma série de ataques. Então, essas três situações que eu apresento aqui para vocês, vocês acreditam que se tratar de um pensamento divergente, de um discurso de ódio ou de um crime de ódio? Eu vou voltar aqui para a sala e vou pedir, então, a interação dos participantes. Quem acredita se tratar de um pensamento divergente, digita 1. Quem acha que essas situações são discurso de ódio, digitam 2. E quem acha que se tratar de crimes de ódio, digita 3. Olha, então a maioria ali das pessoas estão indo para crimes de ódio, outros para discurso de ódio, todo mundo nessa seara. Ninguém considera apenas como um pensamento divergente, né? Então, eu trago aqui para vocês alguns conceitos que a literatura tem trabalhado e que nos ajudam a entender esses três momentos aí, essas três situações. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender o que é o ódio enquanto sentimento, o ódio enquanto discurso e o ódio enquanto crime.
né? Então, o ódio enquanto sentimento, aquele sentimento internalizado, ele não pode causar eventual dano à vítima, né, ao alvo daquele ódio. E vai ir muito ao encontro do que o professor Paulo falou aí sobre a questão do respeito, sobre a questão da tolerância. É quando os indivíduos não se gostam, não se suportam, têm algum sentimento ali, alguma antipatia em relação um ao outro, mas isso está internalizado, não se manifesta. A partir do momento em que esse sentimento ele é manifestado através de palavras escritas, de símbolos, de insultos monossilábicos, de palavras, de piadas, de metáforas, sejam elas em tons sombrios ou humorísticos, sejam de maneira velada ou explícita, a gente já passa a ter, então, um discurso de ódio. E esse discurso de ódio, em sua totalidade ou em sua grande maioria, ele tem como alvos grupos subalternizados durante a história, grupos marginalizados ao longo de toda a história, e aí daqui a pouco eu falarei mais sobre esses grupos. Quando esse ódio ele é manifestado através de um ataque físico, quando ele chega a um extremismo, a provocar um dano a um grupo, a uma propriedade ou a uma pessoa, muito voltado a questões de identidade, questões de gênero, de raça, de religião, aí sim a gente já tem uma legislação mais clara que rotula esse tipo de atitude como crime de ódio. Então, nesse sentido, hoje, tudo a gente chama muito de discurso de ódio, né? Todas as manifestações, todos os embates, né? Todos os pensamentos divergentes, a gente coloca no mesmo bojo de discurso de ódio. E, com isso, o próprio termo discurso de ódio, em si, ele acaba se esvaziando. E quando a gente esvazia um termo, quando a gente esvazia um conceito, fica difícil encontrar alternativas para superar esse fenômeno. Fica difícil encontrar alternativas para desenvolver um pensamento mais tolerante, um pensamento mais empático, e por aí vai. Então, nesse sentido, movido 5 anos atrás por uma observação particular, eu sou baiano e venho de uma cidade do interior muito pequena, e comecei a observar que aquelas pessoas que no seu convívio diário, pessoal, eram tão pacatas, né? Comecei a observar o quanto elas estavam se tornando violentas, agressivas, através das redes sociais. Você abria o Facebook, você abria o Instagram, o Twitter, e elas estavam cada vez mais violentas na forma de encarar e de conviver com o pensamento divergente. Então, a partir daí, eu comecei a estudar esse fenômeno. E, para minha surpresa, eu observei quão grande ele é, em várias dimensões. Então, quando eu falo de discurso de ódio, eu estou falando de racismo. Quando eu falo de discurso de ódio, eu estou falando de distinção, exclusão, restrição por conta de raça, de cor, de origem ou de etnia. Então, nesse sentido, quando esse repórter diz é coisa de preto, ele está manifestando nítida e claramente um discurso racial, um discurso de ódio de raça, também conhecido como racismo. Observei que existe um outro tipo de discurso de ódio que atinge diretamente a comunidade LGBTIQIA+, também conhecido como LGBTQI-fobia, né? Que está diretamente ligado às pessoas homoafetivas, às pessoas com a orientação sexual, os homossexuais. E, nesse sentido, o termo LGBTQI-fobia, ou simplesmente homofobia, englobam aí a lesbofobia, a bifobia, a transfobia e por aí vai. Então, a gente observa com essa notícia mais uma manifestação, é um ato. Quando se escreve boiola, é um discurso de ódio. Existe
o discurso escrito, ou o discurso pronunciado, falado, então se configura, então, como discurso de ódio. A gente observa o discurso de ódio sexista também, nesse sentido, com atitudes, falas, gestos, símbolos que desvalorizam o sexo feminino e que muitas vezes está apoiado aí, inclusive, em instrumentos médicos e sociais, né? Também a gente consegue observar como tipo de discurso de ódio a xenofobia, que é aquele ódio, aquela aversão à pessoa que não é natural do lugar do agressor. E aí a gente fala dos estrangeiros que residem no Brasil, a gente fala do preconceito, da discriminação e do ódio ao nordestino, à pessoa do interior, a todo aquele que não é da sua própria região, que não é do local do agressor em si. Também a gente observa, como discurso de ódio, a intolerância religiosa. Então, nesse sentido, é o conjunto de ideologias, de atitudes que vão contrário à crença e à religião de determinada pessoa. A crença e a não crença também. Né? Então, a gente tem aí um índice, desde 2015, de denúncias de intolerância religiosa no Brasil, que tem oscilado bastante, e muitas dessas denúncias acabam nem chegando aos órgãos reguladores. É um movimento que cada vez mais tem tomado proporções perigosas, violentas, tem passado do discurso exatamente ao crime de ódio, né, ao processo de destruição de locais de comunidade de matriz africana, a violência contra pessoas religiosas nos seus mais diversos credos. Também a gente encontra e entende como tipo de discurso de ódio o antissemitismo, né, que são essas manifestações voltadas diretamente à comunidade judaica, às suas propriedades, às instalações religiosas, e também a negação do Holocausto, a valorização do nazismo. É uma coisa que, no âmbito brasileiro, os índices assustam, e daqui a pouco eu vou falar um pouco também sobre isso, só para a gente ter uma ideia. Só em São Paulo, né, só no estado de São Paulo, existe mais de 120 mil células de neonazistas organizadas, né, células de pessoas voltadas ao integralismo, ao movimento do integralismo. Então, a gente tem observado realmente que essas pessoas têm encontrado espaços para voltar com esse pensamento fascista, voltar com esse pensamento de superioridade em relação às demais pessoas ou aqueles que são considerados de pensamento divergente ou de postura diferente. Outro discurso de ódio que eu também tenho observado e tenho analisado na minha pesquisa está voltado para as pessoas com deficiência física, também chamado de capacitismo. Então, a gente tem toda uma violência voltada contra as pessoas que nascem com algum tipo de síndrome ou que sofrem algum tipo de perda de membros. Então, nesse sentido, a violência está atingindo, inclusive, essas pessoas. Né? Quando a gente encontra uma manchete como essa, de uma mãe que registra queixas por ofensas na web contra uma criança com síndrome de Down, a gente percebe que a sociedade realmente está doente, está passando por um momento urgente de rever a sua postura, de rever o seu pensamento, e, com certeza, nós, educadores, temos um papel fundamental nesse processo. Um outro tipo de discurso de ódio que eu também analiso, que eu também trago na minha pesquisa, é o etarismo, né? Também chamado de idadismo, que é esse preconceito baseado na idade cronológica. Então, é todo uma valorização da juventude em detrimento da idade. Então, é a figura do idoso sendo atacado das mais diversas formas, tendo como base a sua idade cronológica. Então, é uma situação que também tem crescido muito e que tem passado
do discurso em si, que já provoca um dano psicológico, para um discurso para um crime de ódio violento, também partindo aí para ataques físicos, inclusive. Outro discurso de ódio que eu também acabo trazendo na minha tese está voltado para as questões de aparência, para a questão física mesmo, também chamados como gordofobia, lipofobia, que está baseado nesse estereótipo de beleza, nesse culto à magreza, nessa intolerância à flacidez e ao excesso de gordura. Então, muitas pessoas famosas e não famosas têm sofrido muito ataques por conta simplesmente da sua própria aparência. Então, a gente observa que todos esses discursos de ódio, essa autora, essa pensadora, Adela Cortina Ortiz, que cunhou o termo aporofobia, ela diz que todos esses discursos de ódio, em alguma medida, eles estão amparados, eles têm como base, né, o desprezo, o ódio e o temor às pessoas pobres, às pessoas desamparadas. Então, também existe como um agravante, como um processo que amplifica o discurso de ódio a qualquer uma dessas outras minorias, desses grupos subvalorizados, a questão da classe também. Então, nessa situação, o discurso de ódio se torna ainda mais violento, ainda mais agressivo. Nesse sentido, o meu objeto de estudo é o Facebook. É como que todas essas manifestações elas acabam tomando características peculiares, exclusivas, dentro das redes sociais digitais. Como o professor Paulo salientou, o pensamento intolerante, o pensamento violento, ele é histórico, né? O discurso de ódio não nasceu com as redes sociais. Ele vem ao longo de muito tempo, mas agora, com as redes sociais, ele toma uma proporção maior, um escaloneamento maior. Então, um único comentário que eu coloco nas minhas redes, uma publicação que eu coloco nas minhas redes, em questão de segundos, ela toma uma proporção cruzando aí fronteiras geográficas, fronteiras de classe, todas essas divisões sociais acabam sendo impactadas por um simples comentário ou uma publicação com o cunho de discurso de ódio. E aí, nesse sentido, a minha briga, a minha discussão na tese, ela vem muito nesse sentido do papel das redes sociais para conter o avanço do discurso de ódio, para promover uma educação à tolerância, para promover uma educação ao respeito. Nesse sentido, as redes sociais, o Twitter, o Facebook, o LinkedIn, o Instagram, essas principais que ocupam hoje total importância na dinâmica social, elas permitem que esse discurso de ódio alcance novas audiências. Elas permitem, inclusive, que esses grupos de ódio recrutem novos membros. Elas permitem que comunidades de ódio sejam construídas. E, mais recentemente, as notícias nos mostram que, inclusive, os gabinetes de ódio também são construídos porque o ódio vende, né? Porque o ódio, ele gera likes, ele gera compartilhamento. Então, essas empresas acabam lucrando com toda a nossa intolerância nas redes sociais, toda a nossa intolerância no cyberespaço. Essas empresas, elas dizem e provam com uma ou outra ação que estão investindo em alternativas, nos modelos de moderação, nos projetos de educação para conter esse fenômeno. Mas, por se tratar de um fenômeno multifacetado, se tratar um fenômeno super dinâmico, eles já assumem a sua ineficiência no processo e a complexidade de identificar e remover esse tipo de conteúdo em suas redes.
O Facebook, por exemplo, ele tem investido na academia, em vários centros de pesquisa, feito várias parcerias com pesquisadores da área, para encontrar alternativas para identificar com mais rapidez, remover o conteúdo que realmente for identificado como discurso de ódio e propor alternativas educacionais. Mas, até agora, essas iniciativas têm se tornado muito tímidas e, em sua grande maioria, ineficientes. Então, é um problema muito grande que toda a sociedade, em alguma medida, em várias esferas, precisa olhar com mais atenção e começar a tentar encontrar mecanismos para resolver isso e, obviamente, a soma de forças para caminhar nesse sentido. Com isso, onde que a minha pesquisa entra? O que é que esse pobre pesquisador aqui da Universidade Federal do Paraná quer contribuir para esse cenário tão preocupante, né? Então, eu tenho lá muita manifestação odienta no Facebook. Eu tenho comentários, eu tenho publicações, comentários e publicações de pessoas famosas, de autoridades, e pessoas anônimas, e por aí vai. Com isso, esse conteúdo inteiro que está lá dentro, ele está em sua linguagem natural. E aí agora eu converso de maneira mais particular com a turma da biblioteconomia. A gente tem, então, essa linguagem natural, solta. E a gente, em alguma medida, para buscar alternativas dentro da tecnologia voltada para inteligência artificial e alternativas que respondam a esse grande volume de dados de ódio que é produzido, esse big data de ódio que é produzido, eu preciso ensinar para a máquina o que é discurso de ódio. Eu preciso ensinar para o computador como ele identificar, quais são os aspectos que caracterizam um comentário no Facebook, por exemplo, como um comentário de discurso de ódio. Então, eu pretendo, estamos trabalhando com isso, fazer uma mineração, encontrar esses termos, essas palavras, essas expressões que são expressões de ódio, e organizá-las no que a gente chama de vocabulário controlado, trazendo, então, os termos, trazendo as hierarquias desses termos, as relações desses termos, as equivalências desses termos, para, a partir desse vocabulário, construir o que a gente chama na computação de ontologia, né? Construir um mecanismo que vai ser lido por um computador, reconhecido por uma máquina, para identificar, em alguma medida, aspectos do discurso de ódio. De maneira mais exemplificada, eu preciso, por exemplo, criar o que a gente chama de tripla RDF, que é identificar esse sujeito, que no caso é a expressão preto fedido, indicar esse predicado, que é a relação, exatamente, que é um xingamento, ao objeto, que nesse caso é a vítima, é o alvo, que são os negros e a comunidade negra em si. Ao mesmo tempo em que negro pode ser considerado uma vítima de racismo, e racismo, por sua vez, é um tipo de discurso de ódio por atributo. Negros são interagentes-alvo. Negros são odiados por haters. Então, conforme a gente vai construindo a ontologia, essas relações vão se configurando, e aí a máquina consegue identificar e aprender, obviamente, com essas interações, a ponto de complementar ou iniciar alternativas tecnológicas para a identificação desse tipo de conteúdo em rede. Em que ponto que nós estamos agora da pesquisa, né? Nós já estamos com mais de 450 termos moderados, e aí essa nuvem de palavras mostra um pouquinho esses termos, e a palavra Deus está no centro, não é por acaso. Muitas das expressões de discurso de ódio acabam utilizando o nome de Deus, acabam utilizando, inclusive, textos bíblicos, versículos bíblicos, para justificar a sua intolerância.
para justificar o seu discurso de ódio, mas a gente tem, dentro daquelas 10 categorias que eu apresentei antes para vocês, uma infinidade de expressões e palavras que são usadas para o discurso de ódio. Além dessas expressões, a ontologia ela vai comportar e tentar identificar o tipo de discurso, o estilo e a forma de discurso, se é através de um xingamento, uma ameaça, se é uma conspiração da sociedade, se é algum tipo de chamada à violência. Então, tem uma série de categorias de formas como essas palavras também são utilizadas para o discurso de ódio. Se a manifestação é de maneira explícita ou velada, se é um contexto político, se é um contexto religioso, se é um contexto social. E também nós vamos, dentro da ontologia, tentar amarrar quais as leis e os tratados que as pessoas que sofrerem algum tipo, ou se sentirem, né, violentadas com algum tipo de discurso de ódio, que tipo de lei ela pode acionar para poder, em alguma medida, punir ou criar alguma sanção ao hater, ao odiador. E chegando ao fim da minha fala, eu acho importante falar de discurso de ódio, é um tema complexo, mas por ser meu tema de trabalho, eu sempre gosto muito de falar nele, mas falar de ódio é muito ruim, né? Então é melhor a gente falar de amor. E eu gostaria de deixar para vocês esse poema da Elisa Lucinda, nesse final da minha fala, esse poemeto do amor ao próximo, que eu acho que cabe bem para a nossa discussão de hoje. Eu vou colocar aqui, então, espero que todo mundo consiga ver e ouvir. Deixa em paz, deixa o meu, o dele, dos outros em paz. Qual é, rapaz? O que você tem com isso? Por que lhe incomoda o tamanho de minha saia? Se sou índia, se sou negra ou branca, se como com a mão ou com a mulher, se cadeirante, se nordestino ou dissonante, se gosto de homem ou de mulher, se não sou como você quer. Não sei porque ele aborrece a liberdade amorosa dos seres ao seu redor. Não sei porque ele ofende mais uma pessoa amada do que uma pessoa armada. Porque ele insulta mais quem de verdade ama do que quem lhe engana. Dizem que vemos o que somos. Por isso é bom que se investigue. O que há por trás do seu espanto, do seu incômodo, do seu escândalo em ver um romance ardente como o de todo mundo, nada demais. Só que entre seres iguais. Cada um sabe o que faz com seus membros, suas proeminências, seus orifícios, seus desejos, seus interstícios. Cada um sabe o que faz. Me deixe em paz, plante a paz. Esta guerra que não se denomina, mas que mata tantos humanos, estes inteligentes animais, é um verdadeiro terror urbano e ninguém aguenta mais. Conhece-te a ti mesmo. Este continua sendo o segredo que não nos trai. Então, escuta o meu conselho. Deixe que o sexo alheio seja assunto de cada eu. Pelo amor de Deus, vai cuidar do seu. Ai, ai. Deixo, então, aqui as referências e o meu muito obrigado. Obrigada, Luiz, pelo compartilhamento, né, dessas informações. Eu ainda estou processando aqui acho que foi uma noite muito completa a fala de vocês dois, né, a forma como o professor Paulo nos sensibilizou, nos trouxe todo esse olhar, né, da filosofia, pensando nos espaços de educação, também essa relação que nós temos com o pensamento, né, e me chamou muito a atenção também a questão das emoções, quando o
professor Paulo coloca, né, o quanto todas essas questões estão envolvidas, né, com as emoções também, né, a forma como a gente vai lidar, e reagir e agir, né, a partir do contato com esse tipo de situações, né, então quando nós temos um preparo, enfim, voltado mais para essas questões emocionais, acho que os processos de aprendizagem são diferentes também, né, e com isso a gente olha exemplos, né, que estão no nosso dia a dia, na forma como as pessoas vivem na sociedade, que isso migra para o espaço digital também, né, e a gente percebe que com muito mais liberdade nesse sentido, né, as pessoas se sentem, né, por muitas vezes não estar necessariamente fisicamente presencial na situação, quanto se sentem à vontade, né, para expressar, né, e de certa forma fica esse registro, né, dessas agressões, do próprio discurso, né, e com isso eu abro, né, para quem está nos ouvindo em casa também, que queira compartilhar, né, quais foram as falas, enfim, momentos, né, que tocou essas pessoas também, que tem alguma fala para compartilhar. Então, fiquem à vontade, né, ou seja, pelo chat, ou se quiser abrir a câmera e o áudio também. E também, se o professor Paulo quiser complementar mais alguma questão, fazer mais alguma fala, eu abro esse espaço para debate agora. A Priscila comentou aqui no início, né, primeiro sobre a fala do professor Paulo, que fala perfeita, professor, levou-nos a refletir a necessidade de pensar que a educação que queremos perpetuar, e da alienação da concordância no pensamento único ou do convívio, né, e reflexão sobre a riqueza do divergente. E agora, né, em relação a fala do professor Luiz, né, que importantes reflexões, compreender diferenças conceituais é primordial para não cairmos, né, no reducionismo e buscarmos formas de resistir amparados no senso crítico. Jéssica, vou aproveitar que você abriu, vou comentar as falas dos professores que foram muito bacanas, assim, e profundas, né? Acho que eu imagino que está todo mundo impactado porque está refletindo, né? Então, quando as pessoas estão refletindo, elas ficam assim, tá, não pensei por esse ponto. Porque o que vocês trouxeram foi um olhar muito importante para a gente pensar assim, por que o discurso do ódio, né, das pessoas que não concordam, né, perpetua tanto, né? Por que esse discurso ele ganha tanta força? E aí, quando o professor Paulo trouxe ali na fala dele, né, da questão de que quando a gente diverge, a gente já fica ali meio que atacado, né? Hoje em dia tá perpétuo isso. Se você está num grupo, lógico, né? A pandemia ajudou que a gente não está tendo grupos presenciais, mas quando a gente ainda tinha uma vida presencial, se você estava num grupo e discordava, ou então pontuava criticamente algo que está acontecendo e tudo mais, as pessoas já te colocavam assim, nossa, lá vem você, comunista, socialista, já te colocavam numa caixinha pelo fato de você discordar ou chamar para reflexão. E isso agora reverberou de tal forma que eu acredito que falas como as de vocês contribuem para a gente pensar, a gente quer mesmo isso, a gente quer mesmo uma sociedade que todo mundo pense igual? Será que é isso que a gente quer? Sabe, olhar para frente e ver uma cópia da gente, não ver ninguém que diverge no sentido de um crescimento da sociedade? E aí, quando o Luiz chega, né, e traz essas nuances entre as diferenças conceituais, acho que isso é bem importante. E quando a gente não tem o entendimento da complexidade dos conceitos, às vezes a gente reduz muito as ofensas, né? Então, assim, fala-se muito do discurso do ódio, e aí a gente nunca chega nas ações, nos crimes de ódio, né? E tanto é que quando tu mostrou para mim, assim, eu falei, bom, eu vejo crime, aí eu não vejo não só um discurso, eu já vejo crime. Pode ser que tenha
alguma coisa que iniciou no discurso, mas eu já vejo um crime, não é mais um discurso de ódio. O discurso é uma ofensa numa rede social e tudo mais, e olhe lá, porque pode também ser considerado como um crime. Agora, a partir do momento que você joga uma casca de banana, você queima um ambiente religioso, bom, isso daí já foi além, sabe? E a gente pensar como que nós, né, da nossa área, né, ou não na nossa área, mas de forma geral, estudiosos, pessoas que estão tendo o privilégio de ter acesso a uma educação superior, porque todas as pessoas aqui nessa sala, em algum ponto, têm acesso a essa educação superior, ou já acessaram. Qual é o nosso papel diante disso? A gente vai assistir de camarote e deixar que perpetue? Ou vamos começar a refletir no sentido de trabalhar juntos para que isso cesse? Sabe? Então, assim, obrigada mesmo pelos compartilhamentos, fiquei bem reflexiva, e Jéssica também por estar mediando, porque são discussões que mexem muito, mas se mexe, gostei do que o professor Paulo trouxe, né, é para revirar o estômago, né, se a gente for para sentir confortável, por que a gente vai assistir vai estar nesse ambiente? Gostei do revirar o estômago, não tinha feito essa associação ainda. Eu sempre digo que uma fala que deixa a gente incomodado, que a gente se mexe, não sei, é porque está provocando alguma reflexão, né? Mas eu adorei revirar o estômago. O professor revirou bastante meu estômago, então, assim... Acho que é isso, né? A gente tem que ficar mexido para poder pensar formas de transformar a informação que a gente recebe em real conhecimento. Mais alguém? O Adílio está comentando aqui no chat, me preocupa principalmente a intolerância com a diversidade. Muitas pessoas acreditam que somente elas têm razão e não conseguem aceitar o diferente. A Sandra, fiquei impressionada com tantos termos, não tinha conhecimento de vários. E ela recordou do Acnon, que o professor Marcelo citou ontem, né, em um seminário que nós estávamos participando, e ela foi ler um pouquinho mais, né, para entender do que se tratava, e imagino como seria se tivéssemos tantos termos assim para o bem. O Vitalino, me preocupa, não são os governos autoritários e negacionistas, me preocupa os que votam neles, estou certo? Então, o Vitalino acaba jogando esse questionamento, né, para a gente refletir sobre a questão dos governos, né, ou as pessoas, né, que, enfim, votam, né, e dão voz para essas pessoas também. Professor Paulo? Então, muito bem, acho que tem muito boas contribuições, reflexões de vocês. Não é por acaso que eu falei de virar o estômago, né? Quando a gente não gosta de uma fala lá nas redes sociais, a gente põe um vômito, né? Então, tem essa ligação aí, não é? Mas, enfim, eu queria comentar algumas coisas, sugerir algumas outras que a fala do professor Luiz me motivaram. Acho que ele faz um bom... digamos assim, um bom levantamento dessas práticas, eu costumo chamar de práticas, né, porque as práticas é que acabam gerando todos os discursos e também os crimes, né? Então, no fundo, e aqui recorrendo ao Austin, quando dizia que você faz coisas com palavras, né? Então, falar não é só falar é sempre agir, no fundo, né? E por isso que os cristãos pedem perdão também por seus pecados, pelo que falam, não só pelo que fazem, né? Então, acho que é importante essa construção que ele fez. E me lembrei, e tudo isso também é o que a gente poderia caracterizar como uma estética, né? Há uma estética dessa estupidez, dessa idiotia, né? As pessoas acham bonito essas asneiras, entendeu? Tem gente que dá risada, tem gente que curte o racismo, a misoginia, essas práticas todas. É uma idiotia incrível, mas é uma estética, né? Tem uma professora da UNB
eu esqueci o nome dela, deixa eu ver se eu anotei direito, mas é oh, meu Deus, onde é que eu anotei aqui? Ela vai... eu anotei em algum lugar, eu vou ver se eu acho. Aqui não achei. Ela fez uma pesquisa sobre... Ela entrou nos grupos, a Casa dos Homens, né, que são aqueles grupos de WhatsApp que só reúnem homens que se acham homens, né, no sentido sintético do nome. E ela classificou e catalogou o que essas criaturas dizem, né? Então, acho que é interessante. Eu vou achar aqui o nome, depois vou falar para vocês, para não... enfim, acho que é importante perceber, há uma estética, né? Para isso que o Achille Mbembe, um filósofo camaronês que tornou popular o termo necropolítica, escreveu agora recentemente um livro que se chama ele vai buscar isso num movimento da arquitetura no século XX e vai chamar tudo isso de brutalismo. Brutalismo. Há uma estética do brutal, uma estética que alimenta tudo isso. Então, quando vai quer dizer, chamar a estética, sempre a gente remete para o belo, né? É uma coisa completamente fora de propósito. O bruto, o feio é o belo, no fundo. Então, é uma coisa importante para a gente pensar. Um segundo aspecto, acho que vocês colocaram bem, né, a Priscila. Veja, a primeira coisa que se faz é rotular. Rotular é colocar uma etiqueta, não é? Colocar uma etiqueta, você empacota tudo e põe ali dentro. Na verdade, não sobra espaço para nenhuma alternativa. Você já empacotou, fechou, e isso é um pensamento único, no fundo. Ele tem essa habilidade incrível de etiquetar, né? A relatora da ONU para o Racismo, no seu relatório em junho desse ano, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, ela denunciou aquilo que se chamaria de algoritmos racistas. Ela fez um levantamento de vários estudos, inclusive um estudo muito longo feito pela Agência de Direitos Humanos da União Europeia, onde está sendo identificada toda uma estrutura racista dentro da estrutura própria das redes sociais, da própria internet, das dinâmicas desse mundo eletrônico, e ela vai chamar isso de algoritmos racistas, né? Então, acho que, completado isso com aquilo que a Zupoff, que é uma filósofa e economista, que escreveu um livro chamado O Capitalismo da Vigilância, né, ou de Vigilância, onde ela mostra que essas empresas transformaram tudo isso num negócio. No fundo, essa gente, a Google, ao Facebook, enfim, essa gente que ganha fortunas com esse negócio, ganha dinheiro com isso. Então, esse é um outro aspecto importante para a gente prestar atenção. Isso não é por acaso que as redes sociais são tão fragmentárias. Eu estava aqui em casa semana passada conversando dentro de casa sobre trocar o carro, e aí falamos de uma marca específica de carro. No dia seguinte, o meu Facebook estava cheio de propaganda do carro daquela marca. E eu nem fiz pesquisa. Ou seja, como é que... Você vai dizer, mas como é que o Facebook é tão inteligente? Não, é um negócio. Ele sabe meus desejos, minhas manifestações, e me proporciona. Isso já está catalogado, isso já está desenhado. Então, acho que a gente precisa ir a fundo nisso. Não é uma questão apenas de uma disposição pessoal. Tem uma máquina montada para ganhar dinheiro com isso. O que é muito grave, na minha avaliação, e que bom que a Zupoff denuncia já, e outros autores também denunciam isso, né? E, por fim, acho que foi alguém que perguntou sobre se a gente tem que se cuidar dos que votam e dos que governam. Tem que se cuidar dos que votam e dos que governam, porque os que governam só governam porque alguém votou, e os que votam porque são manipulados porque alguém os governa, inclusive pelas redes sociais. Então, acho que a gente precisa estar atento. Claro, eu fico animadíssimo quando eu vi aquela cena do comício do Trump vazio. Vocês sabem, né? Ele montou um mega comício e o comício estava vazio. Por quê? Porque a piazada do TikTok, que depois ele proibiu, né?
comprou os ingressos, ou seja, reservou os ingressos e impediu que as pessoas fossem no comício. Pá, isso é genial, cara, isso tem vida, tem criatividade, tem amor, tem possibilidade nesse mundo que parece uma desgraça. Que maravilha, ainda bem. E eu diria, como dizia o velho Walter Benjamin, a gente tem que prestar atenção, porque o novo vem pela fresta da porta. Ele não é um vento que abre e derruba a casa, não. Ele vem devagarinho, assim, tem fresta, a gente tem que prestar atenção naquela florzinha que nasce no meio do asfalto. Porque é ali que a gente começa a ver que alguma coisa nova pode brotar e pode construir alternativa. Então, a gente tem que cuidar dessa gurizada que efetivamente derruba um mega gigante como esse senhor e esvazia um comício. Mas o que é esvaziar um comício? Ele conseguiu reverter tudo isso? Não, isso é um alerta, é um sinal importante de alternativa. É isso que é o divergente, entendeu? O divergente é a criação, essa possibilidade da gente ver alguma coisa completamente inusitada, onde a gente não podia esperar mais nada. Isso, para mim, é o que nos anima, é isso que nos põe na vida. Porque, como dizia o Guimarães Rosa, desculpa eu citar ele muito, mas eu gosto mais dele, e acho que todos nós devíamos ler aquele livro, O Grande Sertão Veredas, ainda que seja um livro muito difícil de ler. Hoje em dia ninguém quer ler coisa difícil, né? Aliás, quem é professor aqui sofre muito, porque se você pedir mais do que 3 páginas com muitos títulos e chamadas para um aluno, já é uma desgraça. Imagina ler 700 páginas. Isso é com alguma coisa fora, é sobre-humano, é alguma coisa fora de propósito. Vamos começar por aí falando assim, bem entre nós, que infelizmente é isso, né? Quanto mais slogan, quanto mais midiático for o professor, quanto mais estrondoso for na sua apresentação, quanto mais interessante, quanto mais frase de efeito, não, às vezes negócio de fazer uma reflexão, uma pesquisa, isso daí dá dor de cabeça, não dá dor de barriga, dá dor de cabeça, faz mal para a saúde. Então, estou sugerindo aqui que você sofra muito com Guimarães Rosa, porque ele diz, o que a vida pede da gente? A vida pede da gente é coragem. Coragem para fazer o quê? Para ser alegre no meio da alegria. Isso é fácil. Agora, pede coragem para ser alegre no meio da tristeza. E acho que essa é a nossa tarefa nesse mundo, gente, para enfrentar essa loucura toda, desse brutalismo instalado, dessa burrice institucionalizada. É a gente trazer de volta a alegria, porque a alegria, como dizia o Spinoza, é o sentimento que nos joga para frente, nos joga para cima. E quando a gente está alegre, aqueles que pensam nessa lógica brutal, eles caem no ridículo. Então, acho que a gente tem uma tarefa aqui que não é ser o ridículo, mas é exatamente, para lembrar de outro livro da Márcia Tiburi, né? É exatamente colocar essa gente no ridículo, porque não são outra coisa, me desculpe, não são. Esse tipo de estrutura não sobrevive a 3 frases. Essa gente, por que eles não querem discutir? Vocês viram o debate, vou terminar com isso, o debate do Trump nos Estados Unidos, a semana passada? O Trump não queria deixar o adversário falar. É isso que essa gente não quer. Eles nunca querem deixar falar, eles não querem discutir, eles não querem falar. Eles querem botar uma etiqueta e mandar embora. Porque exatamente falar, discutir, divergir, faz com que as pessoas precisem elaborar, precisem refletir, precisem refazer, precisem se reposicionar, precisem se recolocar, precisem, enfim, fazer o giro, a dinâmica, que é a dinâmica do pensamento, a dinâmica da criatividade. Então, acho que esse você vai me dizer, mas professor, como é que a gente vai enfrentar tudo isso? Sendo alegre no meio da tristeza. Luiz, gostaria de complementar mais alguma questão? A gente vai ouvindo, a construção coletiva ela é tão boa, né? Porque a gente inicia com uma fala, vai ouvindo outra, e como a gente consegue ampliar esse olhar, né? Essas vivências, né? Mesmo que no espaço digital, em um momento tão rico quanto essa roda de conversa, né? Eu vou partir desse último ponto aí do professor Paulo, então, sobre a questão da alegria. Eu vejo que a gente ter essa motivação todos os dias,
né? Encontrar um sentido na nossa existência. E, principalmente nós, professores, nós que estamos trabalhando diretamente com esse processo de troca, né? É fundamental para a gente mudar o cenário, né? De nada adianta a gente ficar apenas nas palavras, ficar apenas no pensamento, se a gente não vai efetivamente para as ações. E eu acho que mostrar-se alegre diante de tanta desgraça que a gente acaba vendo todos os dias nos noticiários, nas redes sociais, já é um ato heróico, já é um ato aí de resistência muito grande diante de um cenário tão devastador. Por outro lado, além dessa alegria, que eu acho que isso tem que estar pessoalmente, eu acho que a gente tem que ir para o embate também, sabe? E aí é nesse sentido que as redes sociais elas estão atrapalhando o diálogo, né? Por quê? Porque a própria dinâmica do algoritmo, esses algoritmos racistas, opressores, eles vão nos colocando nas nossas bolhas, né? Nas nossas redes. Então, se o pensamento divergente aparece, eu simplesmente cancelo, eu simplesmente deixo de seguir. Se aquela notícia não me agrada, eu simplesmente apago, não entro mais naquele espaço digital e eu fico na minha bolha. E aquela bolha vai alimentando em mim um sentimento de que eu estou sempre com razão, de que o meu pensamento é a verdade, como o professor Paulo falava no seu primeiro momento. E aí é nesse sentido que eu acho que a gente tem um ponto que a gente precisa ter bastante cuidado. Porque se a gente coloca essa culpa em sua totalidade, ou até mesmo na maioria, né, no maior peso da culpa, no interagente, na pessoa, na Dona Maria, no seu Antônio, no Jorge, no Otaí, a gente começa a acreditar que existe apenas dois tipos de pessoas, né? Os bons e os maus. E se a gente for olhar pela lente das redes sociais, pela lente do cyberespaço, isso toma ainda um acento maior. Parece que só tem pessoas boas, inteligentes, ou pessoas más e burras. E depois, quando você vai encontrar essas pessoas no dia a dia, você percebe que é a mesma pessoa que está lá na feira com você, no supermercado, é uma pessoa que gosta de animais, é uma pessoa que está ali ajudando na sua comunidade paroquial, na sua religião. Então, a gente tem que observar que, muitas vezes, as pessoas performam nas redes sociais. E esses espaços, eles ajudam nessa performance. E é aí onde a gente, não só eu, mas, enfim, a comunidade acadêmica, de maneira geral, tem batido muito forte e tem exigido cada vez mais atitudes mais eficientes dessas plataformas e dos governos. Porque a gente observa que, aí pegando um pouco carona na pergunta do Vitalino ali, que se fala sobre governos autoritários e negacionistas, mas as pessoas que votam neles, essas pessoas estão sendo educadas. Existe, como o professor Paulo falou, uma estética que faz com que eles acreditem que a Terra é plana, acreditem que a urna eletrônica é uma farsa, que a vacina é uma invenção. E então, quando a gente fala de discurso de ódio hoje, não tem como não falar nas chamadas fake news, na desinformação, não tem como falar na arquitetura de disparos, né, na lógica que se tem dentro da dinâmica de campanhas políticas obscuras, que ainda a gente não sabe como que funciona esses processos de a mensagem chegar para determinada pessoa e aquela pessoa comprar aquela ideia porque aquilo condiz com as suas crenças, condiz com a sua história, condiz com aquele valor que, em alguma medida, ela foi recebendo e alimentando ao longo da sua vida. Eu digo isso porque a Jéssica coloca aqui do documentário Dilema das Redes, é um documentário que tem construído aí um burburinho muito forte
em todo o mundo, inclusive várias pessoas cancelando suas contas no Facebook e por aí vai, porque ele mostra de maneira muito didática um pouco o que essa questão dos algoritmos acaba provocando nas pessoas. Então, eu acho importante a gente pontuar que o ser humano ele não é de todo mal, né? Eu, trabalhando com essa questão do discurso de ódio, eu tenho que observar isso cada vez com mais cuidado, porque senão a gente tende a desencantar pela humanidade. E tem um outro aspecto aí que eu acho que é importante colocar, que essas pessoas, essas figuras autoritárias, essas figuras negacionistas, esse discurso, ele, além de ser um discurso vantajoso e lucrativo, ele, por trás dele, tem uma mecânica. Então, muitas vezes, quando a gente vê essa quantidade de discurso de ódio nas redes, né, quando a gente vê subir algum trend topics no Twitter, tudo isso está por trás uma série de bots, uma série de tecnologia que é para fomentar esse discurso e fazer com que ele chegue em pessoas que ainda não têm uma opinião formada ou que, por outro lado, não receberam a informação correta, o fato, só receberam o fake. E aí a gente constrói essa sociedade cada vez mais polarizada, essa sociedade cada vez mais violenta nesse sentido. Então, eu só queria acrescentar que a gente tem que acreditar um pouquinho mais nas pessoas, porque se teve lá o pecado original que tornou toda a humanidade, em alguma medida, impura, a gente tem que também pensar pelo outro lado, que as pessoas têm o seu lado bom, a sua capacidade de fazer o bem, a sua capacidade de construir pontes. E eu acho que estimular isso, essa alegria que o professor Paulo falou, e estimular essa capacidade, desenvolver nos nossos alunos cada vez mais essa capacidade de olhar para o bem, de praticar o bem, e descobrir o bem em si, eu tenho certeza que é um caminho, um dos caminhos, uma das alternativas para a gente fazer essa mudança social. E a partir das falas, né, de vocês, me remeteu a esse processo de construção que a gente tem enquanto pessoa também. Então, a gente vivencia muitas coisas no dia a dia, né? E é muito comum a gente ouvir, né, ver várias situações, né, de preconceito, de humilhação e ficar calado, né? E com esse processo, eu vejo o quanto a gente vai se apropriando a partir de uma roda de conversa como essa, entendendo, né, como acontecem essas relações, essa construção, e a partir disso a gente vai tendo ações diferenciadas também, né, que nesses espaços, né, de preconceito, de tantas falas, muitas vezes diminuindo ou difamando, né, seja pessoas, seja comunidades, que a gente seja esse pensamento divergente, né, que já é um passo para desconstruir muitas questões, né, então a gente vem de uma cultura, né, ou de vivências, muitas vezes que a gente não percebe esses diferentes, né, essas culturas, né, essas formas de conhecimento também diferenciados, né, então acho que a partir do momento em que a gente toma consciência disso, a gente vai tendo ações diferenciadas também, e aí em meio a todos esses espaços, né, de ódio, né, de tantas questões, que a gente seja com alegria, com amor, que a gente possa discutir e levar esses pensamentos divergentes também, porque eu acho que é uma forma, né, que o conhecimento que a gente vai adquirindo, ele sirva para alguma coisa além do que a gente apenas conhecer, mas que a gente possa mudar as nossas ações também, né? Então, acho que essa fala, essa roda de conversa nos sensibiliza, nos traz muito conhecimento, né? Seja a partir de teorias, de exemplos, para que aos poucos a gente possa colocar isso no nosso dia a dia, nas nossas ações também. Então, enquanto, né, a gente busca na universidade essa formação para uma área do conhecimento específica, que em todos esses conhecimentos, né, mais relacionados à profissão, o quanto é importante também nessa formação enquanto pessoa, né, esse preparo, né, do viver em sociedade também. Então, acho que é um momento muito rico, que vai agregando também, né, a essa construção que cada um vem buscar na universidade, esses conhecimentos, né, específicos, mas também que a gente esteja atento, né, a esse cuidado mais humano, com questões emocionais, psicológicas, de cuidado com o outro, de afeto, né, o quanto isso é importante para as nossas relações também. Então, a gente já até passou do nosso horário aqui,
Eu passo para que vocês possam se despedir, né, dos nossos participantes aqui da roda de conversa, e a gente vai ficando por aqui. Então, agradeço muito essa oportunidade de trocar com vocês, de incomodar um pouco, se ajudou, de motivar, de animar, porque, como volto ao velho Guimarães, a gente gostaria que o mundo fosse bem demarcado, que os pastos fossem bem separados, né? Os pastos do bom de um lado, o mal do outro, o bonito de um lado, o feio do outro, tudo fosse bem resolvido, tudo fosse bem demarcado. Aí ele se pergunta, como posso com esse mundo que é muito misturado? É isso mesmo, né? A gente vai para o estudo, para a ciência, achando que vai chegar às ideias claras e distintas, a separação dos pastos. E aí, quanto mais a gente estuda, a gente vai vendo que é muito mais misturado do que a gente podia imaginar. E que bom que seja assim. Aliás, se tem uma coisa que a vida é a permanente mistura. Se a gente não misturasse os genes de um óvulo e de um espermatozoide, nós não teríamos nascido. Não esqueçamos disso. A nossa vida é, desde a sua origem, uma mistura e, portanto, uma construção permanente dessa diversidade. Seria muito chato, muito insuportável um mundo monocultural. Deus nos livre de plantações de eucaliptos, porque elas são horrorosas. Além do mais, plantações de pinheiro americano, então, são muito piores. Eu tenho ódio desse tipo de coisa e desejo que nossos agricultores e agricultoras voltem a plantar um bocado de coisa misturado dentro de um cantinho que produz cebola, salsa, alface, tomate, milho, feijão, tudo junto e misturado. Ali está a maravilha. Aquelas coisas iguais, repetidas, estou falando da metáfora da agricultura, mas isso vale para... é muito chato aqueles porquinhos todos do mesmo tipo, aquelas vaquinhas todas iguais, são horrorosos. Me desculpe, isso é uma estética brutal, desumana, desanimadora, muito triste. Nossa tarefa é semear alegria, e a alegria é sempre diversidade. Ninguém ri igual a outro, a gente ri junto, mas não, ninguém ri igual aos outros. A risada da Elisa Lucinda deve nos animar a seguir efetivamente fazendo alegria nesse mundo e fazendo diversidade, porque é isso que faz a beleza. A beleza não é a repetição, a beleza é a inovação. E a inovação é sempre diversificada, é sempre ecológica. Um beijo. Eu agradeço também a oportunidade, o espaço, aprendi muito aqui hoje, a gente leva muita coisa para casa, deixa pouquinho e sai com a bagagem cheia, isso aqui é ótimo. Agradeço muito o convite, Jéssica, conte comigo sempre que precisar. Obrigado, professor Paulo, obrigado a todos os participantes aqui. Nós aqui da Universidade Federal do Paraná nos colocamos sempre à disposição para acrescentar aquilo que for necessário, aquilo que a gente puder contribuir. Espero que a provocação do professor Paulo da Alegria se complete com a minha provocação também de espalhar um discurso mais de tolerância, de respeito, e não um discurso de ódio. Isso a gente faz em pequenas práticas, sempre perguntando a outra pessoa se ela se ofendeu. Já é um começo. Eu não posso classificar o que é discurso de ódio racista se eu não sou negro. É o negro que vai me dizer aquilo que realmente o ofende, aquilo que realmente o machuca. Então, é importante, dentro dos nossos diálogos, fica para mim também, fica para vocês essa provocação que eu faço a mim todos os dias. Será que o que eu estou te fazendo, estou te falando, está te ofendendo? Será que o que eu estou fazendo aproxima? Né? Será que eu estou sendo empático? Se a cada coisa na vida a gente colocar essas perguntas, eu imagino que a gente dá uma parada, respira e age melhor. Ou talvez um dos aspectos do discurso de ódio online seja esse impulso. Eu vejo e automaticamente já escrevo, já mando, muitas vezes sem pensar. E isso provoca aí sérios gastos. Mais uma vez agradeço e obrigado.
Acho que é a premissa básica, né, que a gente leva dessa roda de conversa, né, o diálogo, o quanto é importante, o quanto é enriquecedor também. Então, eu agradeço, né, a presença de todos vocês, dos conhecimentos compartilhados dos nossos palestrantes aqui da roda de conversa, e quem vai assistir em outro momento também, né, a nossa roda de conversa, que seja um conteúdo, enfim, uma discussão que possa agregar nessas vivências, né, no nosso dia a dia. Então, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e boa noite para todos vocês.